Vou começar. Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live aqui. Nós iremos fazer a parte número 4, detalhando e explicando, e continuando, obviamente, a explicação sobre a reencarnação. Anteriormente, a gente fez uma live detalhando como é que funciona, mais ou menos duas horas, falando sobre a reencarnação. Isso aqui é apenas uma introdução, a live não vai ser dessa forma, a gente vai trazer uma forma instrutiva, com desenhos, mapas mentais, etc. Se você está vendo essa live no YouTube, é muito importante que você deixe qualquer tipo de comentário, isso vai ajudar no engajamento, e deixa uma curtida, é importante. E, obviamente, você segue a sequência. A gente fez 4 aulas falando sobre o karma, 3 aulas falando sobre energias densas, nós fizemos 8 aulas falando sobre obsessores, e agora essa é a 4ª aula falando sobre a reencarnação. Todas essas aulas estão gratuitamente disponíveis no YouTube. Se você está aqui no TikTok, se você está aqui no YouTube, veja essa sequência. E, obviamente, dá uma olhada nos links aqui embaixo. Ok? Então é isso. Sem mais delongas. Se você que está aqui no TikTok, é importante que você curta a live, porque aí a gente encontra uma possibilidade de engajar mais pessoas e, obviamente, a plataforma ela não me bane, porque se não tiver curtida, ele entende que o conteúdo não presta. E aí fica difícil, né? Como que você curte aqui no TikTok? Só você clicar. Ó. Você clica na telinha aqui, ó, qualquer lugar da tela, vai aparecer o coraçãozinho do lado direito. E a partir disso, pronto. Você já tem, já está ajudando o engajamento. Se caso vocês tiverem ouvir uma barulheira, é porque, infelizmente, a gente está na cidade e a cidade ninguém respeita o silêncio de ninguém. Ok? Então, assim, é músicas ruins ouvidas alto. Não são músicas boas, sempre é música ruim. Ok? Comenta aqui se vocês estão conseguindo ouvir o som de fundo, que é a música que o vizinho está ouvindo. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem, deixa aqui nos comentários também. Gente, comenta aqui, galera. Bora? Ok. É o que dá para fazer, né? É o que dá para fazer. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer um conhecimento aqui para vocês. Tá? O que acontece é assim. A reencarnação, como a gente havia dito, explicado, detalhado para vocês, é um processo muito mais real, no sentido de fazer parte da sua vida, como a forma como você cuida do corpo, a forma como você entende como esse corpo funciona, a forma como você lida com as situações na sua vida corriqueiramente, do que necessariamente o que antecede esse momento que vocês estão vivendo e o que vai acontecer depois desse momento que vocês estão vivendo. O que isso significa na ponta do lápis? Não importa quem vocês acham que foram em existências passadas. E o que vai acontecer com vocês após essa existência. O que importa é que você está vivendo o seu céu ou o seu inferno, particularmente, corriqueiramente na sua vida. E é isso que a gente está detalhando para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente abordou sobre os órgãos sensoriais, sobre o processo do espírito sobre a matéria, e a gente criou um mapa aqui para explicar como esse ego funciona, fica um pouco mais fácil, compreensível de entender o assunto. O que isso significa? Isso significa que aqui a gente vai ter 4 círculos, ok? Esses 4 círculos, eles representam 4 eus. Conhecido popularmente como o eu profundo, o eu superior, esse eu biológico e esse hospedeiro. Esse eu biológico, ele é o corpo. O corpo tem um cérebro, esse cérebro tem um conjunto de DNA. E a forma como esse DNA se expressa no ambiente pode acontecer mutações. Então,
obviamente, a interação do corpo ao ambiente geram-se arquivos, esses arquivos ficam registrados na sua existência. Esse arquivo ele fica registrado nas células do seu organismo, gerando uma certa memória muscular também, mas uma memória fisiológica. E essa memória fisiológica, ou memória emocional, celular, elas impactam no desenvolvimento da sua existência, na forma como esse corpo vai lidar com os reagentes químicos e celulares constantemente, e isso, obviamente, vai impactar na sua vida. Todos nós aqui concordamos que se você está com altas doses de cortisol, altos níveis de cortisol, é muito difícil você ser uma pessoa positiva. Se você está em constante ativação do seu sistema simpático, é difícil você ser uma pessoa positiva. Ok? E por que isso acontece? Então, o fato de você não acreditar que existe reencarnação, o fato de você acreditar que existe reencarnação, não faz diferença nenhuma. O mundo ele continua girando, os animais continuam se reproduzindo, a natureza continua ciclando. O que importa vocês saber é como esse corpo está funcionando e o impacto dessas funções fisiológicas no seu corpo vão impactar na sua disciplina da sua vida. Porque mesmo que tu não acreditas que exista a reencarnação, mesmo que você não acredita, você pode estruturar uma boa vida ou tentar ter boa vida mentalmente nessa existência. Sem pensar que existe uma pós-vida ou uma anteriormente uma vida. Mas, se você começar a perceber, não aceitar, mas introduzir essa percepção, como as literaturas antigas diziam, lá no Mahabharata, no Upanishads, nas literaturas Vedas de 6.000 anos atrás, aí você começa a ter um conhecimento mais rico, um amadurecimento como ser humano e espiritual também. Porque é muito fácil você virar e falar assim, eu não acredito que existe vida pós-morte. Tá bom. Também não acredito que existe reencarnação. Tá bom. Então, realmente, se você é uma pessoa fracassada, a culpa é 100% sua. Não, é porque eu passei por dores emocionais na infância. Tá, mas você é um adulto, você tem um cérebro, por que você não estudou sobre isso? Por que você não procurou um psicólogo, um psiquiátrico aqui no Ocidente? Por que você não se dedicou a melhorar o seu comportamento? Não, é porque eu sou vítima do meu pai e da minha mãe. Tá bom. Agora, se você observar que há uma existência anteriormente a essa, e que possivelmente essa existência passada podem ter influenciado certas tendências e inclinações que gerou certos padrões de percepção sobre a sua própria vida, então você poderia estar dizendo assim, a culpa é minha, mas existe uma influência anteriormente a essa. Então eu vou buscar entender o que é esse conhecimento, esse assunto, para assim observar-me o meu comportamento e assim reestruturar quem eu sou e criar uma identidade que eu quero ser. Não reativa, mas ativamente. Brito, obrigado pelo comentário. Quando parei de me colocar no lugar de vítima, mudou tudo. Exatamente. Então, é igual as pessoas viram para mim e falam, a Terra é plana, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Agora, se possivelmente você começar a investigar esse tema, se a Terra é plana ou não, você vai chegar numa observação intelectual de que existem pessoas que acreditam nisso e essas pessoas têm uma influência muito grande sobre a sociedade e podem acarretar certos direcionamentos sociais. E isso impacta na sua vida. Porque mesmo que você se deslumbre com a ideia de que a Bíblia não tem importância, que Jesus não foi real, que os termos bíblicos não fazem diferença, que as literaturas Vedas não faz diferença, existe pessoas mais intelectuais que cada um de nós, que têm condições financeiras, que podem gerar um impacto na sociedade, que acreditam em coisas que você se acha que não acredita. Mas porque elas estudaram
E elas acreditam nisso. Ah, eu não acredito que a IA vai dominar o mundo. O Elon Musk acredita. A sua opinião tem importância nenhuma, mas um dos caras mais ricos, entre aspas, tem essa opinião. Então, o desejo dele impacta sobre o movimento social. Tá bom? Os bilionários querem que a IA se desenvolva, mesmo que você não se preocupa com isso. Eles querem. Isso vai ter um impacto econômico. Então, o tema da nossa abordagem sobre reencarnação é um tema que é para poucas pessoas, porque é um desenvolvimento intelectual lógico e um amadurecimento advindo de críticas, e essas críticas geram perturbações. Ok? E essas perturbações, não é eu que estou dizendo, apócrifo de Tomé, Jesus explica: aqueles que buscarem a verdade, de tanto buscar, irão ficar chocados. E após esse choque, irão reinar sobre o todo. Não sou eu que estou dizendo isso. Existe alguém que é mais importante do que eu, que já dizia isso. E essa pessoa mais importante do que eu, com mais conhecimento, ela também disse: há como em cima, é como embaixo. Como é dentro, é como é fora. Então eu começo a estudar os fenômenos da natureza, como a física, a biologia, a matemática, física, a neurociência, eu começo a entender os comportamentos que tem dentro de mim. E aqueles comportamentos impactam na nossa vida. Se você está vendo essa live pela primeira vez, relaxa. Essa é a quarta aula, existe mais 25 horas de aulas anteriormente. Tá? Então, assim, tudo que eu estou dizendo, eu estou explicando detalhadamente em vários vídeos. É porque não tem como fazer isso em uma hora. Então, demora ali uma linha de raciocínio. Então, o que eu estou tentando reverberar aqui para cada um de vocês, sem colocar uma crença que é verdade ou não, vamos usar o cunho lógico do raciocínio. Por exemplo, o que a gente explicou na antiga aula, nas aulas anteriormente que nós estávamos abordando? Deixa eu dar um zoom aqui, às vezes vocês vão conseguir observar melhor. Eu não acredito nisso. Tá bom. Se proponha a ouvir primeiro. Esse aqui é um mapa que eu fiz de 31 aulas que eu disponibilizei gratuitamente aqui no TikTok, falando sobre os segredos da consciência, onde nós trouxemos os questionamentos da neurociência e alguns questionamentos de como o cérebro funciona dentro da PNL, questões hipnóticas, de como a gente consegue observar, observando fenômenos naturais. Ok? Brito, obrigado pelo comentário. Vai estar tudo disponível lá, tá, gente? A única coisa que a gente meio que indica aqui é o nosso tratamento de limpeza energética. Mas os conteúdos estão gratuitos para você. Fica aqui que eu depois vou falar como vocês podem participar desses tratamentos energéticos. Então, o que acontece? Dentro dessas aulas, eu trago essa percepção mais neurocientífica, mais estrutural, achando conteúdos de outros que trabalhavam sobre essa percepção, essa busca, e a gente integra isso. Então, eu criei meio que esse mapa, tá? Ana Paula, a Paula, né, no caso. Boa tarde, seja bem-vindo e feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui e mulheres que estão aqui, que não são mães, um dia vão se tornar mães de alguma forma. Então, aqui para vocês. Mara, boa noite, seja bem-vinda. Tá, obrigado pela presença. Quem quiser que eu dou um alô, é só comentar aqui que eu dou um alô, tá? Então, a gente tem o eu superior, que é popularmente aqui no Ocidente conhecido como espírito, mas o termo espírito confunde muitas pessoas. Ok? Então, por que existe uma diferenciação de espírito para eu superior? Porque quando nós começamos a querer ter um aprofundamento de amadurecimento desses conhecimentos, a gente entende que o espírito é só um estado antecessor a esse que vocês estão. Como eu exemplifiquei na aula passada, ele é a causa, você é o resultado. E através dessa causa, você sendo o resultado, existe um efeito. O efeito que percorre-se sobre esse processo é o corpo. Por isso que na Bíblia deixa claro, o templo do Senhor é o corpo. Ele nunca falou que o templo do Senhor é a sua consciência, a sua mente. Não.
A causa é o espírito, o corpo é o efeito e você é o resultado desse processo, da interação do espírito sobre a matéria. Então eu não consigo entender quem eu sou se eu não observar os resultados que eu estou tendo. Pode ser cognitivamente, pode ser espiritualmente, pode ser conquistas interpessoais. A forma como você busca ter essas conquistas na sua vida determina o nível que você está de interação com o seu espírito. Isso não sou eu dizendo. As literaturas antigas, elas diziam claramente para nós, pegando os Vedas modernos, né, de que esse indivíduo, esse ser humano que está observando os seus próprios comportamentos e nessa observação desses comportamentos, ele se integra-se com desejos mais espirituais, ele está conectando com o humano superior. E o humano superior é o quê? É quando eu me proponho a tentar ouvir a intuição do meu espírito, e a intuição você escuta não é através do intelecto. Por isso que os mestres Vedantas, eles dizem, você pode estudar excessivamente, isso não significa que você está evoluindo. A evolução, ela vem de fato porque eu consigo sentir no plano sentimental, que é o coração. Então, através do meu coração, eu sinto o meu espírito. Aí eu vivo a vida através dos meus sentimentos, não julgando a vida através das minhas emoções, que são reativações hormonais. Então eu não sou mais reativo, da forma como as secretações nas minhas glândulas endócrinas, os hormônios. Eu não me reajo mais ao cortisol, não reajo mais à adrenalina, não reajo mais a esses processos que geram percepções de medo, de angústia, ansiedade. Não, eu trabalho com sentimento, que é a busca pelo equilíbrio. Domingo, seja bem-vindo, obrigado pela presença, irmão. E a partir dessa observação, eu conecto-me com o espírito. E aí, esse termo espírito fica algo muito, muito vago. Por quê? Quando a gente começa a estudar, pelo menos começa a entender o que os alquímicos percebiam sobre a realidade, os alquímicos não tinham o conceito de olhar para cima e falar, existe um Deus. Não, eles trabalhavam com a observação dos fenômenos naturais da natureza e a entender como esses fenômenos funcionavam, eu logo entendia como o universo funcionava. O que isso resulta? Os alquímicos diziam que dentro da lapidação de qualquer coisa, brutalmente, existe um espírito, uma essência mais pura ali. Só que o espírito que eles falam não é o conceito do espírito que a gente vê propriamente do kardecismo. Como a gente fez aulas falando sobre obsessores. 8 aulas falando detalhadamente como surgem os obsessores. Numa pegada muito mais detalhada, explicando tanto que ele passa, possivelmente pode ter passado aqui na vida, esse processo para virar esse obsessor. O espírito, pelos alquímicos, é o entendimento de que existe tudo aquilo que a matéria não comporta, ou que está dentro da comportação daquela matéria, se torna-se um espírito. É uma essência que eles denominaram como espírito. Não é um conceito, mas a gente pode perceber que o espírito é uma energia. Essa energia, ela não tem forma. Só que ela cria essa forma a partir da forma como o indivíduo utiliza-se a mente dele. Por isso que essa consciência observadora, ela é chamada de consciência silenciosa. E quando eu me conecto com essa consciência silenciosa, minha mente, que é manas, está conectada com os desejos superiores. Ok? E aí, minha manas estando conectada com esses desejos superiores, o movimento desse caráter, que seria o karma, será direcionado à projeção de uma moralidade espiritual. E é por isso que existe na Bíblia os 10 mandamentos, que na verdade não são 10, são os 10 principais mandamentos. Por isso que existe também os 7 pecados, as 7 virtudes, etc, etc, etc. Então os conceitos são muito parelados. E existe sempre um fundamento oculto daquilo. Só que, obviamente, a gente sabe que popularmente ninguém vai te explicar isso, e muitas das vezes você pode se dedicar a estudar e você vai ficar rodando em círculos para entender essas bases. Então a gente entende que a grande esmagadora maioria dos seres humanos hoje estão se conectando com a busca incessante do prazer.
E esses são termos diferentes. Lembrando que a gente está falando de reencarnação. Eu não estou virando para você e falando assim, olha, existe uma colônia X. Para mim não faz diferença isso. Não faz. Se você quer entender esses conceitos astrais, tem muita literatura sobre isso. Eu estou te trazendo a questão real, do que cada um de vocês podem ter uma certeza de que existe, sem precisar estudar excessivamente livros que falam sobre isso. Observais os fenômenos na natureza e tu entenderás a essência de cada coisa. O que é o prazer? Os prazeres dos védicos, ele é diferente do prazer que popularmente a gente conhece aqui no Ocidente. A etimologia da palavra prazer é diferente do sentido etimológico da palavra em sânscrito prazer, que na verdade nem existia. Então o que os Vedas eles entendem? Que o prazer é quando aquele indivíduo ele se apega a tudo aquilo que os órgãos sensoriais disponibilizam para ele. Caio, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela presença. Então, no Bhagavad Gita, que é um trecho do Mahabharata, Krishna conversando com Arjuna antes das grandes guerras, Krishna fala para ele assim, Arjuna, o grande mal do ser humano é o apego. E aí Arjuna pergunta, tá, Krishna, mas o que é esse apego? Krishna diz, o apego é quando o ser humano busca resultados. Cara, e aí quando você ouve isso, cara, você fica assim, porra, o que tem a ver eu buscar resultados? Porque a sociedade hoje em dia fala assim, você tem que buscar resultados. Só que o Krishna explica assim, o ser humano só consegue se movimentar todos os dias porque existe uma essência divina dentro dele. Pode ser a mônada, pode ser a essência divina ou pode ser o Atma. O que faz o ser humano poder realizar as coisas que ele acredita ser importante realizar? Essa essência divina, que é o Atma. Se não existisse, ele seria inanimado. Ou poderia ser um animal sem consciência. Vivinha, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Feliz Dia das Mães, tá, gente? Então, se o ser humano é apenas um resultado e não a causa, ele não deve se apegar achando que ele modifica os resultados da vida dele, sendo que ele é só um resultado. Então, a partir desse momento, surge a literatura que a gente abordou, eu estou querendo criar um grupo de estudo, mas está muito corrido minha vida, que chama Karma Yoga. A gente vai detalhar esse estudo, estudar o Mahabharata, Bhagavad Gita, e a gente vai entender o que é esse conceito. Mas, de uma forma muito simples, não adianta você querer dominar a vida, porque a vida já existia antes de você nascer. Ou seja, isso no grego surgiu o estoicismo. Foca aquilo que você consegue controlar. Você não consegue controlar as outras coisas? Você apega. Né? Hélio Couto fala, solta. É o mesmo conceito de linguagem diferente em momentos específicos. Quando você surgiu nesse planeta, existia o elemento fogo, elemento água, elemento terra, elemento ar. Só porque você está triste ou feliz, alguma parte do planeta vai ter furacões. Outra parte terá grandes ondas do mar. Outra parte terá nascimentos. O mundo não deixa de existir, ou ser o mundo como ele é, porque você... Não, a religião impõe que não existe. As filosofias antigas, que não são religiões, ou o termo em latim religare, ele faz o entendimento de que sim, existe vidas antecessores a essa. Não o conceito, como a gente entende de reencarnação, popularmente trago, ou popularizado aqui pelo kardecismo. E surgiu assim o espiritismo, né? Mas existe sim. Tá? A gente vê essas próprias literaturas no Upanishads. O que acontece? Os Upanishads vêm dos Vedas, tá? Não é os Vedantas. Então, é antecessor aos Vedas. Os Vedantas. E antecessor aos Vedas são o Jainismo. Antecessor ao Jainismo, nós temos o Xamanismo. Não como é hoje. O original. Também falavam sobre isso.
Por isso que antigamente, só para complementar, você vê as grandes pinturas antigas, eles cultuavam, não eram seres humanos, eles cultuavam animais. E eles não é que eles cultuavam os animais, quando você via a pintura deles, não é. O próprio Incas, Aztecas, Maias tinham lapidações de estruturas com formas de coruja e outros animais. Não era porque eles cultuavam os animais, é porque eles entendiam que na essência daquele animal tinha uma alma, ou propriamente um espírito, e esse espírito era igual ao que tinha dentro dele. Então, ele respeitava, mas ele entendia também que aquele espírito carregava sabedorias que ele não tem. A águia traz sabedorias que eu, como ser humano, não tenho, porque a estrutura dela e vivência dela é diferente. Por isso que quem trabalha com magia antiga, ao andar-se cavalgando sobre aldeias e aldeias, carregavam-se, às vezes, parte de órgãos de animais específicos. E aí surgiu aquele entendimento que pede coelho da sorte. Lux Invicta, seja bem-vindo. A gente está meio que falando um pouco sobre os Vedas aqui, os yogas, só que trazendo uma perspectiva mais humana. Coração de coruja, né? Enfim. Até hoje, né? Você, às vezes, dependendo do trabalho que você for fazer, um padê, um ebol ali, você vai pegar uns orcos de alguns animais, tá? A alma nunca reencarna. A alma não reencarna. Quem reencarna não é nem reencarnação, na verdade, né? É isso que eu vou tentar explicar para vocês. Tá bom? Então, voltando a esse processo. Quando eu começo a perceber de que existe um conhecimento muito antecessor a essa ideia que nós temos hoje, então vamos entender a partir do que nós temos hoje como entendimento. Ok? Então é isso. Então, quando essa mana se conecta-se com o superior, ele traz a percepção divina. E aí você emanta em você uma consciência superior a essa que você está. Essa consciência superior, ela está superior às fragilidades ou inclinações e tendências que você tem. Como desejos, vontades, ambições. A gente poderia facilmente resumir isso em uns 7 pecados capitais. Luxúria, avareza, gula, preguiça, etc. Ela transcende, ela está antecessora a essas vontades que existem inata do ser humano, por apego. Ok? Porque existe o processo do esquecimento, tá? Aí não tem como. Também é porque a gente tem muita gente contra nós do que a favor a nós. E eu, quando falo gente, é o que hoje os humanos chamam de deuses. Então, o que acontece? Essa mente que está antecessora a isso, ela observa esses padrões, essas necessidades que nós observamos diariamente, apegamos à necessidade de existir, como inútil. Então ela percebe de uma forma como, opa, vamos fazer essa existência ser mais valiosa de forma espiritual do que agregados de acúmulos materiais. Não. Ô, Júlio, desculpa, você pode pensar que não, mas a grande maioria, na minha opinião, não. O que eu entendo assim, não entenda a reencarnação, não veja a reencarnação como fim. Entenda o que eu estou querendo te explicar, que você vai entender. Entenda. Não importa se vai existir outra ou se existe uma antecessora a essa. O que importa é o seu agora. Porque das duas formas, tu não vai lembrar se existe outra. Mas você não vai lembrar se existiu anteriormente. Mas você lembra o que você comeu semana passada e o que aconteceu na sua infância. Então, a partir do entendimento que o que importa é o agora, então vamos construir uma narrativa forte dessa existência. Vamos esquecer outras possibilidades que poderiam resultar. Ok? Entretanto, todavia, quando esse humano não acesse esse eu mais profundo, tá? Que seria esse eu superior aqui, ele está a partir desse momento só conectado com os instintos de sobrevivência através dos órgãos sensoriais. E aí aquela pessoa se apega ao conceito que nós temos de ego. E a partir daquele aspecto que eu me apego ao ego, eu crio uma máscara ilusória.
Eu acredito que aquilo que eu vejo é real, e a partir daquilo que eu vejo é real, eu me registro aquelas informações, criando memórias, e essas memórias se tornam inclinações para uma busca já padronizada. Então o ego, quando ele experiencia algo, ele busca a segunda experiência tentando reafirmar a primeira. E aí se torna o quê? Um ponto sempre de buscar a mesma coisa, só que cada vez mais ele se afunda, entrando-se no abismo, e cada vez mais ele percebe menos da própria existência. Como Nietzsche diz, aquele que olhar para o abismo, um dia o abismo vai olhar de volta. Mãe Primordial, seja bem-vinda. Angel, seja bem-vinda. Gente, não me pergunte como, entenda como funciona. Se você entende o processo, é igual a mesma coisa. Uma pessoa que quer construir um carro, ele precisa estudar como o carro funciona. Um cara, para ser eletricista, ele precisa estudar como a eletricidade funciona. Se você quer se desenvolver espiritualmente, você precisa entender como o corpo funciona, porque ele é um veículo para chegar a esse objetivo. Simples. Ele é um veículo para chegar aos seus objetivos financeiros, pessoais, familiares e espirituais. Você, de qualquer forma, uma dessas áreas, você precisa entender pelo menos o básico do corpo. Agora, a diferença de você concluir uma faculdade, uma universidade, para concluir um objetivo espiritual é a universidade vai te dar esse conhecimento. Vai aparecer um cara, vai te ensinar padrões específicos de ensinamentos que você vai usar. Só que espiritualmente, você vai ter que praticar. E essa prática ela é individual. Mesmo que alguém diga para você que existe uma técnica, existe um método, é mentira. Existe uma estrutura de ensinamentos antigos que, se você se propor a fazer, vai dar certo. Mas a via entre você ter certeza que esse método funciona para não funciona é você colocar em prática. Não, o tempo é diferente. A percepção do tempo. Ok? Então, por que eu estou evidenciando isso? Porque quando esse humano está entrelaçado a esses órgãos sensoriais, ele acaba se apegando à ideia de que isso que ele está vivendo, como eu estou relatando detalhadamente, de forma pausada aqui, é só isso que existe. E ele está no manas inferior, conectado com a mente que busca prazer. E o prazer está entrelaçado com os órgãos sensoriais. Prazer não é ruim. Existe o prazer físico e existe o prazer mental. Aquilo que eu imagino que poderia ser e aquilo que realmente é. Pessoal para mim. Ok? Ok. Então, a reencarnação, ela existe um processo, como eu já evidenciei aqui para vocês. Esse eu, ele é um resultado. É um resultado. A causa é o seu espírito. Ok? E a consequência é o corpo. A causa, a consequência tem um resultado. Então você só vê o resultado constantemente. A somatização de percursos energéticos e filtros energéticos, mas como você é o resultado, você pode enxergar como é essas etapas estruturadas. O espírito ele não vê essas etapas estruturadas, ele vê apenas uma faixa dessa percepção. O corpo não vê dessa forma, ele vê uma faixa de instrução, mas como você é o resultado, você vê a junção dos dois protocolos expressos fisicamente. E através dessa expressão fisicamente, eu observo o meu comportamento, a minha conduta, a minha índole, ou popularmente, como os Vedas vão dizer, né, esse caráter. Então, a forma como estrutura-se o seu caráter é empiricamente as instruções mentais que você aceitou ou aceitou através da imaginação ou através dos órgãos sensoriais. Então, a Paula ela comentou, como fazer para acessar o seu eu superior para não ficar apenas no ego? É que assim, vou ser muito honesto com você,
Aparentemente, a forma como eu estou detalhando esses conhecimentos, você vai entender assim, cara, então minha salvação vai ser acessar o meu espírito. Muitas das vezes, não. O que eu estou deixando claro para vocês, quando a gente fez as aulas falando sobre obsessores, e agora a gente está fazendo a quarta aula falando sobre reencarnação, é que muitas das vezes não vale a pena você acessar o teu espírito. Por quê? Porque os Vedas, eles trazem esse entendimento. Só que os Vedas, eles... Não é que eles estavam errados, é que precisava de alguns ajustes de percepções, porque os Vedas são extremamente religiosos, vamos dizer assim. Algumas linhas de mestres. Não significa que eles não estejam certos, mas entenda o que eu quero dizer. Se você não sabe de nada disso que eu estou te falando, se você não tem um terço de percepção e entendimento do que eu estou dizendo, não significa que eu sei mais que você. Pode significar que o teu espírito realmente não sabe dessas coisas. E pelo fato dele não saber, ele não percebia que era algo necessário para que ele instruísse o hospedeiro a buscar esses conhecimentos utilizando-se o ego. Ok? Então é aquele velho ditado. Tem pessoas que realmente, por algum motivo, se encantam pela alquimia. O cara não sabe o porquê, que o cara está estudando alquimia, algo extremamente difícil, tem que ter um grau específico de QI, não é? A pessoa não tiver um QI muito acima da média, assim, não vai conseguir entender alquimia. E ele não sabe o porquê. Tem pessoas que não fazem a mínima ideia o porquê que elas se encantam por certo tipo de conteúdo e o porquê certo tipo de conteúdo não vem até ela. A grande pergunta é, não é que eu não tenho capacidade para entender, será que o espírito que anima esse corpo, ele sabe disso? E aí vira uma chave na sua mente e fala assim, poxa, então quer dizer que isso que eu estou aprendendo agora pode ser que grande parte dos espíritos estão em desdobramento ou em regiões astrais não tem noção disso, e é por isso que a evolução demora tanto para acontecer e precisa de eventos cíclicos para dar um choque na vida do ser humano? Idemar. Seja bem-vindo, irmão. Gratidão pela presença. Se você começar a observar dessa forma, você fala, cara, então peraí. Então as literaturas Vedas falam que eu preciso me conectar com os desígnios superiores. Mas e se o meu próprio espírito não saber disso? Aí nesse exato momento você vai falar assim, caraca, então nesse aspecto, eu estudando sobre isso e praticando isso corriqueiramente, eu posso ter uma disciplina, uma evolução maior do meu próprio espírito? E a grande resposta é que sim, você como hospedeiro pode ter um conhecimento que o teu espírito não faça a mínima ideia como funciona. Mas essa porta de entrada, pelo fato do teu espírito não saber, significa que as personalidades antecessores também não buscaram saber. E é muito fácil. A gente estudar a história da humanidade, a gente percebe que, cara, vou te falar a verdade, para você aprender a ler já era difícil. E se você não soubesse falar em outras línguas, dificilmente você entenderia o que os outros livros falam. A gente só foi entender o Bhagavad Gita a partir de 1900, recentemente, há cento e poucos anos, há 100 anos atrás, ou até menos, através do Yogananda, que foi um mestre que teve que surgir no hinduísmo para popularizar os Vedantas, a cultura hindu. Até antes disso não tem. Existem textos védicos extremamente ricos de conhecimento que não foram traduzidos nem para o inglês. Como tem textos chineses que não foram traduzidos para o português. Budistas também. A gente só tem a migalha que foi traduzida. Então, se caso você fique encantado porque você parece que você já entende, então pode ser que o teu espírito tenha uma certa percepção desse conhecimento, mas ele precisa que você cognitivamente tenha essa percepção. Porque quando você cognitivamente tem essa percepção, você pode trabalhar a arte de pensar sobre aquilo. Eu penso sobre aquilo, pratico aquilo na minha vida, penso sobre aquilo, pratico aquilo na minha vida e faço esse ciclo de pensar, praticar. Pensar, praticar.
E aí, obviamente, ao término dessa existência, ele capta esse arquivo. Ok? Então, assim, o que eu estou dizendo para você é que é muito fácil das personalidades antecessores às suas não poderem ter a capacidade de adquirir certo tipo de conhecimento. Entendendo que agora a gente tem internet, a gente pode traduzir, a gente pode ter textos que estão até em chinês traduzidos para o português. Da mesma forma que se você não souber falar inglês e certos textos não ter traduzido e você não encontrar na internet, existe, principalmente Bíblias antigas, antes de 1920, totalmente diferente do que tem depois de 1920, se você não souber falar inglês, fica difícil. Então você vai ser limitado no seu conhecimento. Se alguém não te explicar, você não vai saber disso. Ok? Lux, eu nunca ouvi. Foi Mandres. Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não estudei sobre ele. Deixa eu ver se tem algum comentário. Arquivo, eu vou explicar. Entende? Então, assim, eu sei que por que os Vedas trouxeram esse entendimento há uns 4.000 anos atrás? Porque há 4.000 anos atrás, os humanos que estavam na Terra tinham acesso a outros seres e esse diálogo que eles tinham, sem conta para pagar, sem internet, sem Wi-Fi, sem uma porrada de coisa que nós aqui no Ocidente temos, eles tinham uma certa sutileza vibracional que poderiam fazer com que ele acessava e ascensionava certo tipo de conteúdo. E outra coisa, é muito mais fácil você ter acesso a um mestre ou alguém que poderia vir trazer esse conhecimento. E você conseguia praticar. Você conseguia praticar a meditação, você conseguia praticar a arte de observar a vida e a existência. Agora, acorda às 6 horas da manhã e chega meia-noite em casa. Você não consegue. Você não consegue. Então, esses humanos que passam por esses tormentos, eles infelizmente não vão adquirir certo tipo de conteúdo nessa vida. Eles vão precisar nascer novamente em uma situação diferente. Mas o fato dele estar nessa vida dessa forma tem um dedinho dessas personalidades antecessoras que infelizmente acumularam certos tipos de inclinações que geravam certo tipo de destino. E é complicado falar sobre isso, porque parece muito triste, realmente é. Então, entendam, realmente o espírito que anima cada um de vocês podem não ter esse conteúdo, esse conhecimento. Normalmente, os espíritos que vêm para trazer um conhecimento, ou aprimorar um conhecimento, ou ressignificar aquele conhecimento, é porque o espírito dele estava na época de Atlântida, na época de Lemúria, ou ele veio de outras órbitas, ok? Mas é muito difícil, é muito diferente você trazer o que os Atlântidos entendiam sobre a existência e a energia no período que nós estamos. Então precisa ressignificar, não o conteúdo, mas a linguagem que é propagada. Só que quando você ressignifica essa linguagem a ser propagada, você destrói o real sentido da informação. É a mesma coisa que, por exemplo, o karma. O karma tem uma palavra em sânscrito. Ele é uma palavra em sânscrito. E sânscrito é uma comunicação específica que tem um teor específico. Não existe nenhuma palavra em sânscrito que está nos Vedas ou nos Yogas que não tem um entendimento específico daquilo que eles querem falar. Só que quando estou aqui no Ocidente, eu falo karma, 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 e eu não detalho isso na linguagem sânscrito, usando o termo em sânscrito na linguagem do português, eu desassocio o entendimento real do contexto daquela palavra. E aí o que eu faço? Eu propago uma informação intermediária. E essa propagação intermediária vai resultar se múltiplas pessoas só observando o que outros espiritualistas estão propagando, absorvendo essas informações, mas quando o espírito for nutrir, ele fala assim, pô,
Agora eu entendi. Só que aí o espírito vem para a Terra de novo e ele percebe assim, pô, não entendi nada. Mais ou menos, Lux. A gente pode olhar no canal do YouTube que tem as 4 aulas que eu explico detalhes do que é o karma. Tanto o conceito védico e o conceito aqui no Ocidente. Eu integro esses 2 conceitos dentro das construções das narrativas da sua psique. Então você vai entender em detalhes o que é esse termo. Tá? Eu só não vou introduzir isso agora porque não tem nada a ver com a reencarnação, mas é conectado. Tá? Então não é por maldade, é que eu já tenho conteúdo sobre isso. A gente tem mais ou menos umas 5 horas falando sobre karma. Acho que tá bom para introduzir esse conceito. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo que a gente se conecte com a humana superior, e é muito legal, fala assim, pô, você tem que conectar com o seu espírito. Se você for conectar com a sua alma, não serve para nada. Sua alma não sabe pagar uma conta no Pix. Sua alma não sabe pagar uma conta no boleto, cara. Ele não sabe nem dirigir. Ele não precisa. Ah, mas o meu... Não, o seu espírito também não sabe dirigir. Para ele não faz diferença. Quem sabe? O ego. Porque ele nasceu, ele foi estruturado nos órgãos sensoriais em um período onde existe carro, existe Wi-Fi. Então, o que você acha que é interesse do seu espírito tem nada a ver. Só que as pessoas estão vendendo isso. Ah, a alma. Se você encontrar... Gente, entenda uma coisa. Um mestre yoga, ele fica 30, 40 anos meditando para conectar com a alma. Tem gente que está falando que tem um método que você pode ouvir a alma. E a partir do momento que você ouve a alma, você vai ganhar mais dinheiro. Não existe isso. A alma está pouco se fudendo se você vai ganhar 10 mil, se você está traindo sua esposa, se você não está traindo. Ele não está nem aí. O interesse da alma é fazer a vontade da fonte sobre a Terra. E fazer a vontade sobre a fonte sobre a Terra não tem nada a ver com concluir os seus objetivos pessoais. Por isso que quando vem um avatar, a vida dele se dedica a expressar esses conteúdos, esses conhecimentos. E por isso que ele é atacado. Mas, normalmente, depois de vários anos que ele deixa de existir, as pessoas começam a levar a sério. Por quê? Porque entender isso, o seu espírito vai absorver esse conhecimento, depois ele vai projetar uma personalidade, aí essa personalidade vai estar com um pouco mais de intelectualidade, e aí essa personalidade deixa de existir e ele produz outra personalidade. O que Jesus disse há 2.500 anos atrás, que já estava sendo propagado pelo Krishna há 4.000 anos atrás, por exemplo, e antes de Krishna e Jesus já existiam outros, Lao Tse, Confúcio, Siddhartha Gautama, já dizia sobre isso, por exemplo. Cara, por isso que demora. Jesus disse uma coisa muito simples. Você não precisa estudar os Vedas. Ele simplificou isso. E 2.500 anos atrás as pessoas ainda têm dificuldade de entender. Por quê? Porque o espírito vai observar. Se caso o espírito não conseguir absorver esses códigos, cria-se obsessores. Aí o obsessor fica 200, 300, 500 anos no umbral. E ele vem, quando ele vem extremamente ignorante. Aí tem uma personalidade que vem sofrendo pra cacete. Aí eles morrem. Aí projeta outra personalidade. Pra depois de, sei lá, 2.000 anos depois que ele adquiriu aquele conhecimento, opa, surgiu uma personalidade ali e agora a gente vai pra frente. Só que essa personalidade nasce justamente no momento onde, politicamente, o Brasil tá doido, o mundo tá entrando quase em guerra, e aí o cara fudeu. E aí, sim, é complicado. Então você pode virar para mim e falar assim, eu não quero mais reencarnar. Então o que você está fazendo para você nunca mais reencarnar? Não adianta falar que, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Você só não vai se você der aquilo que o seu espírito quer. E outra coisa, a reencarnação por si só não tem problema nenhum. O problema onde nós estamos reencarnando nesse planeta é que é complicado. Mas se você renascer em um planeta ou outro, que uma tecnologia interessante, outro sistema, cara, tá de boa. Tranquilo, Gente, tô nem aí. Sério mesmo, tô nem aí. Eu cansei. Meu espírito, mesmo que eu chego no estado específico, meu espírito me joga aqui de novo. E aí é uma bagunça do caramba. E não é eu, tá? Essa aqui é a única existência que eu tinha. As existências passadas não é esse cara que tá conversando com você, mas esse cara que está conversando
é uma aglutinação dessas informações. Você não vai mais, né, o Lobitium, ele comentou, então quem atinge a consciência messiânica, que seria a consciência crística, não reencarna mais, certo? Você não vai reencarnar mais para pagar pecado. Vamos jogar um português claro. Você vai reencarnar para trazer consciência para os seres humanos. Gente, acorda para a vida. Você está achando que você vai conseguir ficar em paz? Vendo lá de cima criança passando por abuso, tormento, adolescentes sendo traficados para bando de tarados sexualmente? Você não vai. Você não vai ter paz. Se nem os orixás têm paz com isso. A diferença é que o orixá não pode reencarnar. Mas um espírito que tem conscientização, que trabalha em prol de algo, pode renascer novamente. Não ele, né, em si, mas uma parte dele. Ok? Obrigado a todos que estão chegando aqui e comentando. Tá? É que eu tava pausado ali e não tinha visto. E como eu sei o que a alma quer? A alma não quer nada que você quer. Só para de conversa. O teu espírito pode querer algo. Então você deve se perguntar assim, o que o meu espírito quer? E às vezes o teu espírito não sabe o que ele quer, como eu já te expliquei. Então você decide o que você quer. Não viva buscando o que o seu espírito quer e nem o que a sua alma quer. Busca aquilo que você acha íntegro, importante na sua vida. E o que é ser íntegro, importante na sua vida? É você não ficar com mágoa do teu pai, não ficar com mágoa da tua mãe, não desejar o mal para o próximo. E é por isso que surgem os mandamentos. Ok? Por isso que vêm os mandamentos. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás, respeitar pai e mãe. Esses princípios, ele existe um lado de manipulação, mas todo conhecimento tem um lado oculto. Esses princípios servem para que você, como indivíduo, tenha um meio que um caminho pré-definido para que você não gaste neurônio de buscar outras formas de fazer isso. Só que tem um porém. Essa consciência, essa personalidade transitória que fica só repetindo isso, mas não segue isso, ela não entende para que isso serve. Então é muito fácil. Eu amo Deus sobre todas as coisas, mas vê uma pessoa trans passando na rua e fala assim, isso aqui vai pro diabo, vai pro inferno. Não faz sentido. Como se Deus fosse julgar aquela pessoa porque está usando uma roupa curta. Deus está cagando para isso. Se realmente esse conceito que as pessoas têm de Deus tivesse um mínimo de lógica, ele estaria se importando com as crianças que são estrupadas, degoladas e vendidas para fazer ritual satânico. Contrabandeadas. Isso sim, não aquela pessoa que está usando uma roupa curta. Ou aquela pessoa que, porque tem uma aparência mais afeminada. Não, aí que tá, Elias. O fato dela usar roupa curta, a gente não diria que seria o aspecto nesse sentido. A gente vai estudar linguagem corporal, expressões, comunicações. Aí sim, a gente pode julgá-la perante uma base de conhecimento. Tá? Aí tudo bem. Pode ser que naquele momento esteja um ciclo ovulatório, pode ser que naquele momento esteja fazendo calor. Tem vários percursores, mas a gente estaria falando sobre linguagem corporal, entre outros estudos do comportamento do corpo. Aí é uma interação do hospedeiro para o corpo. Tá? Porque estudando o ciclo ovulatório da mulher, a gente entende que há momentos que a mulher está se sentindo mais sexual, sensual, outros momentos a mulher não está sentindo menos, está sentindo desgostosa da vida, e vários outros processos. Aí é uma interação do ego, vamos dizer assim, com o corpo, hormonal. Nisso que eu estou te falando é algo que transcende esse aspecto, essa visão, essa percepção. Entende? Então as pessoas elas estão confundindo muito as coisas. Muito. Elas estão confundindo que, por exemplo, uma pessoa que veste uma roupa curta, uma pessoa que tem uma aparência específica, uma pessoa que se comporta daquela forma, elas estão confundindo aquilo. Existe o olhar clínico espiritual e existe o olhar clínico psicológico.
Então, mas aí no caso, Charles Eché, né, quando ela engravida e perde em 16 semanas. Esse aspecto, por exemplo, aí a gente tem um movimento, que é o propriamente o espírito, que fala umas coisas bem interessantes, algumas coisas eu não concordo. Mas dentro de experiências que eu tive, tá, de pessoas interagindo, conversando, existe um processo que muitas das vezes a mulher, ela perde a criança, tá? Mas a criança já sabe que vai ter esse aborto espontâneo, tá? Por quê? Porque ela precisa de o que a gente chama, acho que choque anafilático, se não me engano, é um choque do período. Ela precisa ficar um tempo lá na... A mãe precisa ficar um tempo gestando para que a estruturação perispírita do corpo dela seja um pouco mais estruturada. É como se fosse uma energização, porque ficou muito tempo sem energizar. E aí, infelizmente, isso acontece. Mas aí isso acarreta uma mãe se sente magoada, triste, porque perde o corpo, ele se sente muito desconfortável, porque existe vários processos, entende? E fica triste. Então, aí, Charles Eché, eu recomendo que nesse caso você faça uma vaporização uterina, tá bom? Uma vaporização uterina. A vaporização uterina vai tirar esses resquícios energéticos que estão no útero. Eu acho que vai ser muito bom para você, entende? E ali, tirando aqueles resquícios energéticos, pode voltar esse fluxo natural da sua mente. Se caso você quiser fazer um procedimento de vaporização uterina ou quiser saber mais sobre isso, você pode mandar aqui no privado e a gente faz esse processo. Eu não, porque é um processo íntimo feminino, é minha esposa que faz, tá? Bom, é ela que vai fazer, eu não faço isso não. Tá, fica à vontade. Se caso você quiser fazer, a gente está aqui e atende. Uma recomendação. Então, o que eu quero trazer para vocês? Então, mas aí que tá. O Elias, ele fez um comentário interessante. Ele vai fazer parte do que a gente está narrando aqui. Deu para ver que a linha de raciocínio do Elias é envolvente a questões cristãs. Tá, Elias? Depois você me corrige se eu estiver enganado. O que o Elias diz? Devido a esse ciclo que a mulher tem na carne, o espírito tem que estar em vigilância. Na percepção dos cristãos, que envolve conceitos da Bíblia, o que acontece? A percepção de que o espírito está sobre a carne, e o espírito estando sobre a carne, ele sofre tentações por causa da carne, logo, o espírito pode estar sendo influenciado pela carne. Tá? Ok? Essa é uma base que eles têm de entendimento. Tá errada? Não. Mas se a gente for usar o cunho lógico do raciocínio crítico, a gente começa a ver que se o espírito é algo que antecede a existência da carne, então a carne não contamina o espírito. Mas como o corpo é um veículo para a manifestação do espírito, então quem que faz esse intermédio? Por isso que o movimento espírita, né, o Kardec, ele fala que quem faz essa intermediação do espírito sobre a matéria é o perispírito. Os Vedas falam que existe o quaternário inferior, que é um processo mais complexo. E é por isso que eu digo para você, o teu espírito não contamina-se perante as informações que você gera. Porque acima do espírito é a alma. Se o espírito se contaminar, a alma se contamina. Aí entra aquele termo, né? A alma está impura. Mas a alma, ela é uma essência divina, então ela não pode se contaminar, porque ela é perfeita. Então a gente entende que o espírito não precisa vigiar a carne, mas a carne, sendo esse eu, precisa observar o comportamento da carne. E aí esse eu vigia a própria carne. Só que tem um porém muito interessante. E aí entra o processo da reencarnação como o processo dos obsessores. Se a carne tiver apegada aos desejos da carne, a carne não sabe diferenciar o que é desejo do espírito. Vamos pegar dessa linha de raciocínio para caso alguém que tenha essa percepção também cristã das coisas. O que significa? Significa que depois, aquele espírito que foi negligente com essa personalidade transitória que a gente está detalhando aqui, depois ele se lasca e aquilo se torna obsessor. Ou um parasita, né, astral. Certo?
Mas quem tem que se lidar ou tomar vergonha na cara com as inclinações que o corpo tem é esse hospedeiro. Ele só consegue fazer isso se ele tiver conhecimento fisiológico do corpo e, obviamente, do cérebro, ou quando ele busca conhecer. Por isso que práticas religiosas, pode ser movimento espírita, umbandista, candomblecistas, ou cristãos evangélicos, tem sempre um processo onde a disciplina daquele indivíduo restringe resultados ou tendências perigosas na carne. Ok? Então, a ciência, ela não valida a consciência. Ok? A ciência, ela não valida a consciência. É pelo fato da ciência não validar a consciência que ela busca a afirmação do que ela está falando através de testes e números específicos de testes para comprovar que aquilo é cientificamente comprovado. Tá? Então, mas aí que tá. O raciocínio, quando você fala para mim o raciocínio, é o córtex, é o neocórtex. São sistemas cognitivos. O sistema cognitivo está cognitivamente conectado para você ter uma cognição racional daquilo. O que eu estou dizendo é acima da racionalidade. Algo que transcende essa racionalidade. Essa consciência que transcende a racionalidade, a ciência não consegue afirmar. Da mesma forma que a ciência não sabe para aonde vai as memórias. Ele sabe que fica registrado em setores específicos certos movimentos, como o sistema cognitivo da fala, sistema cognitivo da lembrança, sistema cognitivo do sistema motor, etc. Mas algumas memórias específicas, a ciência não sabe para onde ela está indo. E essas memórias, pelo fato dela não saber para onde ela vai, ela não sabe como que é composto toda essa consciência. Por isso que existe a psicologia cognitiva. Por isso que existe a psicologia da probabilidade. Então, aí, Juliano, entramos na percepção do registro acásico, tá? Mas como a gente está pegando uma via mais científica, a gente não pode afirmar esse processo, mas a gente sabe ou tenta entender que essas regiões. A gente entende nas culturas antigas que esse registro fica nos corpos espirituais. Ok? E aí tem a metafísica das coisas, tem os processos dos chakras, dos corpos, etc, etc, etc. Tá? E a gente consegue perceber isso em tratamentos espirituais? Sim, a gente consegue perceber que isso existe, de certo modo, nos tratamentos espirituais e nas consequências da vida daquele ser humano. Ok? Então, para a gente entender aqui e finalizar esse ponto, o que eu estou querendo dizer? Esses arquivos que são adquiridos nessas múltiplas percepções que o ser humano tem corriqueiramente, se a vida é assim, se a vida é assado, se eu sinto isso, se eu sinto aquilo, se isso é isso, e todas essas interações que a gente tem, fisiológicas, metabólicas, e ciclos das existências internos para as externas, e as interferências dos estímulos externos para internos, geram-se, ok? O quê? Jabris Kleine. Depende, lê o que especificamente? Lê, a gente lê. Ah, não, Eliseu, eu concordo com o que você diz, só que eu não posso simplesmente trazer a minha opinião assim sem ter um embasamento por trás. Porque assim, tem muito a ver. A gente sabe que a música influencia, a gente sabe várias outras coisas. Como eu disse, linguagem corporal, hipnose, persuasão, programação, tá? Indução. Todos esses estudos mostram que existe uma influência tanto da música, como da sociedade, como da cultura, como dos filmes, séries, etc., que geram movimentos. Tá? Então, assim, existe um estudo que falam sobre isso,
traz essa percepção. E se não existisse um estudo aprimorado sobre manipular o ser humano. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, todos esses processos desses estudos estão intrinsecamente conectados com o cérebro. A gente transcende esse processo do cérebro, tanto aquele indivíduo que pode estar sendo induzido, manipulado, influenciado, inclinado a perceber, achar, criar as coisas, esse indivíduo ele pode olhar para si e falar assim, poxa, será que isso que eu estou fazendo realmente condiz com a percepção que eu quero criar sobre mim? O caráter que eu quero formar? Etc. Da mesma forma que socialmente pode ser aceita a traição. Mas aquele homem que está traindo, aquela mulher que está traindo, será que eles estão sendo íntegro consigo mesmo? Então as práticas antigas falam sobre isso e as literaturas antigas corroboram para essa linha de pensamento, que é o ato de eu observar e olhar e entender se aquilo faz parte com a minha disciplina de quem eu quero me tornar. Ok? De Nani. Não, Elisa, eu entendi. Eu não estou te corrigindo porque eu não concordo com o que você falou. Não estou corrigindo, eu estou complementando para que essa aula que está gravada, que vai ficar hospedada no YouTube, as pessoas entendam que existe uma base, que caso elas quiserem aprofundar, elas podem ter para entender certos processos. Tá? Então, eu me considero ateu. Eu sei que Deus existe. Eu sei que os anjos, querubins, serafins, eles existem. Mas eu não cultuo eles. Então, de certo modo, eu só não sou ateu, porque eu sei que ele é real. Mas eu me considero um ateu, de certo modo. Bom, existe um outro nome específico para isso. Não é ateu, mas vamos deixar assim. Então, também não acho que Deus é amor. Eu também não acho. Não acho que Deus é amor, não acho que anjo é amor, não acho nada. A gente entende, estudando, analisando, observando a realidade como ela realmente é, não a bolha que eu crio psiquicamente, que existe algo muito errado no conceito que nós temos. Tá? O Big Bang ele é real. Ele é como se fosse um orgasmo cósmico. Né? Entende? Então pode ser que esse Deus que você fala seja uma interpretação que eu tenho de existir um ser superior a todos esses conceitos de deuses e divindades que nós temos, que ele é oriundo. Só que esse ser, que é o original, o primeiro, ele não tem nada a ver na construção, na narrativa do ser humano. Não tem nada a ver. Quem está presente desde as mitologias e os estudos que nós temos averiguando as histórias antigas é esses seres menores, chamados de deuses, ou cultua panteões. Aí esses seres aí, eles estão muito presentes. Por isso que surge o demiurgo, os arcontes, a patifaria toda. Tá? Isso, café cosmológico, exatamente. Tá? Existem influências externas, como existem influências internas, como vermes e parasitas também podem influenciar a sua mente. Eu votar no Lula? Não, tô nem aí pra política, gente. Vocês é muito iludido. Logo, logo vocês vão descobrir que isso não existe. É uma manipulação de massa. Faz, você pode votar quem você quiser. Quem coloca as pessoas no governo não é vocês. Vocês podem votar quem vocês quiserem. Pode debater sobre a direita e a esquerda. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? O cara tá julgando. O cara tá julgando quem eu sou. Entende? Então, assim, não adianta. Não é questão disso, gente. Não é questão dele ser desprovido intelectualmente. É que existe muita manipulação por trás das coisas. Muita, mas muita. Então, pra gente finalizar esse ponto aqui, que tal, sem ofensa?
Ah, gratidão, irmão. Eu achei que no princípio você ia meio que me julgar ali, mas eu tô sendo muito sincero com você, é uma coisa que eu falo abertamente aqui. Mas a gente acaba estudando alguns assuntos dentro da política, geopolítica, outras coisas, porque a gente acaba se preocupando com alguns fatos que vai acontecer, tá? Então, para a gente finalizar esse ponto aqui, esse é o princípio da reencarnação. Então, a gente complementou mais um ponto aqui da reencarnação, trazendo mais evidências, observações, análises que a gente pode fazer. Juliano Mesquita, gratidão, irmão. Obrigado pela presença. Feliz ano. Eu não ia falar feliz ano novo. Feliz Dia das Mães para todas as mães aí, tá? Então, assim, esse aqui é o ponto que a gente pode trazer. Deixa eu só finalizar essa live aqui trazendo para vocês. Dia 28 desse mês, teremos uma apometria coletiva, tá? A apometria, ela serve para limpar inveja, olho gordo, mal olhado, ok? Pacto, contratos, obsessores principalmente. Então, todas essas aulas que eu estou fornecendo, essas quase 30 horas de conteúdo gratuito, estão sendo hospedadas no YouTube gratuitamente. Para conscientizar cada um de vocês um processo de alfabetização intelectual, de amadurecimento espiritual que algumas pessoas precisam. Quem precisa? Aqueles que acharem que necessitam disso. Ok? Então, você tendo acesso a esse conteúdo, você vai acabar se deparando com uma percepção da vida. Eu preciso me proteger. Você pode fazer isso fazendo oração e tal, 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 tal. Então, café vai estar hospedado no YouTube. É que o que acontece? Dentro das guerras, dentro das repercussões que estão acontecendo no planeta, certos tipos de energias não serão limpas em algumas práticas que você tem diariamente. Pode ser através de uma oração, às vezes pode ser um banho de ervas, pode ser isso. Por quê? Porque necessita-se de além de uma disciplina mental corriqueiramente, vocês vão precisar ter energia para fazer isso. Então aqui a gente está fornecendo para vocês um tratamento coletivo, tá? Dia 28/5 teremos o tratamento coletivo. O valor é de apenas R$ 35. Eu vou mostrar como vocês vão acessar o canal do YouTube, tá? É só vocês clicarem no link da bio que vai estar lá. Então, esse valor de R$ 35 é extremamente acessível para todos vocês. Não existe forma de você falar assim, eu não tenho como. Vocês necessitam de limpeza energética. Um tratamento apométrico está no valor de R$ 395, que é um tratamento individual dentro de uma estrutura que a gente faz. Esse vai ser coletivo para vocês compreender, entender. Se vocês nunca participaram, é uma oportunidade de vocês fazerem a primeira limpeza energética. E nessa limpeza energética, você já colher resultados. Dormir melhor, tirar aquele peso, aquela nhaca. Principalmente se você trabalha com público, se você trabalha com pessoas, se você cuida de pessoas, se você interage muito com as pessoas, tá? E você não tem a oportunidade de ficar se limpando, ou você não tem esse conhecimento ou um terapeuta energético que vai te atender essas necessidades. Vai ser às 20 horas, tá bom? Porque a gente trabalha dentro da numerologia, dentro do alinhamento planetário, um processo ali bem complexo para a gente chegar no resultado mais de alinhamento. Se você não pode participar dia 28, às 20 horas, a gente tem um tratamento radestésico. Você não precisa estar presencialmente no dia, tá bom? Então, é uma outra forma também de limpeza para aqueles que não conseguem estar presente na apometria. Então, a gente tem um processo. Tem tarô também, tem quebra de demanda, tem divórcio energético, tem, como eu falei, vaporização uterina, tem apometria, tem vários outros processos que a gente pode auxiliar em vocês se vocês tiverem essa necessidade. Mas a porta de entrada para todos vocês, para vocês dormirem melhor, limpar melhor, energizar melhor a sua vida, vai ser a apometria, ok? Se você quer participar, eu vou deixando aqui, ó, tá vendo? Aqui vai aparecer um escrito aqui, apometria. Clique no link acima para me mandar mensagem no privado. Clica aqui e você vai mandar mensagem para mim e eu vou mandar para você o link para você entrar no grupo, ok? Então, está no valor de R$ 35, apenas R$ 35. Extremamente acessível para cada um de vocês. Vai ser coletivo, você pode estar no conforto da sua casa, deitado, tranquilamente, e vocês irão receber a limpeza
energética, tá bom? E você tem que estar presente no dia, tá bom? Porque aí a limpeza, você precisa estar ali, depois a gente passa o feedback do que foi limpado para vocês. Então, como vocês podem acessar aqui? Também, vocês vão entrar no perfil, vocês irão clicar no link da bio. Após, aqui estão os PDFs meu, tá? Mas depois eu falo. Aqui o que vai acontecer? Esse é o grupo da apometria coletiva. Esse grupo da apometria coletiva é esse aqui que eu estou falando para vocês. Caso vocês mandarem mensagem para mim, que está aqui, ó, nessa setinha do lado esquerdo aqui, eu vou te mandar um link para você entrar nesse grupo, ou você já pode entrar automaticamente por aqui, tá? Link é confiável, não vai ter vírus, não vai ter nada, tá, gente? É um link direto no grupo do WhatsApp. Aqui é o tratamento Headset coletivo. Se você não pode participar dia 20, manda mensagem aqui, ó, clica aqui, entra nesse grupo para você participar, tá bom? Aqui é o nosso canal do YouTube, obviamente, a forma mais fácil de você acessar nosso canal do YouTube está aí. E aí você acessando esse canal do YouTube, você vai ter acesso a todas essas aulas gratuitamente. Todo o material será gratuito, a aula será gratuito, os tratamentos serão preços acessíveis. E depois, se vocês quiserem fazer tratamentos individuais, a gente está lá disponível para vocês, tá? E aqui é o grupo VIP do WhatsApp. Quando eu for fazer uma live, quando eu for mostrar como vai ser um documentário, algum filme que eu vi, alguma coisa, eu vou deixar lá gratuitamente para vocês. Não vou cobrar para indicar filmes, séries, documentário, nem nada, eu não preciso disso. Então aqui é o nosso grupo, aqui a apometria. E aqui a gente tem os PDF, tá bom? Esse PDF é de proteção, para você usar símbolos, sigilos, formas de você se proteger, mas não vai limpar os obsessores, chips, laves astrais. Aqui você tem um banho de ervas, que eu uso. Então, sempre quando a gente vai fazer um tratamento, sempre quando eu estou me sentindo muito pesado, e eu não tenho oportunidade de fazer naquele momento uma apometria, porque a apometria ela tem uma norma que você tem que seguir, tá? De certo modo, para quando você está fazendo um tratamento, aqui você tem um banho de ervas, facilita demais a sua vida. E aqui é um livro meu. É onde tem todas as explicações daqueles segredos da consciência que eu abordei no começo da aula. Tá? Então, esse curso aqui, Segredos da Consciência, o resumo dele é esse livro aqui. Aqui você vai ter imagem, mapas mentais, desenhos e explicações mais detalhadas da onde eu me embaso para construir essa linha de raciocínio que eu tenho. Porque muita gente me pergunta, da onde você tira as coisas? Aí eu resolvi criar um PDF para tal. Pronto. Tá bom? E, obviamente, aqui, essa parte aqui, ó, os Ginanes, tá bom? Você clica aqui, toda vez que tiver uma live, você vai ser notificado. Bom, enviei aqui, ó, pronto. Você vai ser notificado, tá certo? E toda vez, ó, tá vendo? Eu coloquei indicações do filme, tá vendo? Ó, para vocês entrarem no grupo, canal do YouTube, tudo bonitinho. Ó, chegou o vídeo 2, pá, a gente vai e comunica vocês, tá bom? Para facilitar a vida de vocês, só clique aqui, ó. Aqui, ó, clica aqui, você já vai mandar mensagem para mim automaticamente, e essa mensagem, lembrando, apometria dia 20, dia 28, às 20 horas, valor R$ 35,00 apenas. E ali vocês poderão conhecer outros tratamentos que a gente tem. E outra coisa, também depois eu vou divulgar isso. Eu fiz até um grupo de inscritos para mostrar os bastidores. Quando a gente fizer trabalhos de quebra de demanda, divórcio energético, fazer apometria, eu vou mostrar os bastidores para vocês. Eu sei que vocês querem. Hoje mesmo a gente tem que fazer um trabalho. Então, eu acho que eu vou mostrar algumas fotos do trabalho, só uma foto para vocês verem que a gente trabalha com isso. Tá bom? Então, assim, vão lá, experimentem, fazem apometria com a gente trabalha com a Merkaba de Metatron, e é isso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, beijo no coração, namastê, e tchau, gente. Gratidão a todos, feliz Dia das Mães para todas as mães. Beijo, obrigado.